Fala, meus glamurosos e meus supimposos e supimposas. Estamos aqui de volta na questão de trigonometria do ITA do ano de 2019, que diz o seguinte, ó. Você tem um seno elevado à sexta de um ângulo x, mais o cosseno elevado à sexta de um mesmo ângulo x. Isso tudo resulta pra gente no valor 7/12. Então tem um começo padrão aí para quando você tem seno elevado à sexta mais cosseno elevado à sexta. Se você já sabe esse começo, pode ir avançando aí no vídeo. E se você não sabe ou não lembra, você vai ver agora. E para ver isso, a gente vai mexer um pouquinho com o ciclo trigonométrico. É um ciclo, né, que fica centralizado aí, um círculo que fica centralizado nesse par de eixos. Então aqui nós temos o eixo horizontal, ou antigamente conhecido como eixo X. Aqui nós temos o eixo vertical, antigamente conhecido como eixo Y. O que a gente vai fazer agora é desenhar um círculo. Então vamos tentar desenhar um círculo aqui. Não está dando certo. Tá falhando aqui o círculo, né? Círculo, quero desenhar você. Vamos lá. Não foi. Só agora que eu estou gravando ele falha. Aí, temos um círculo mais ou menos... Tá muito feio esse círculo. Vamos lá, um círculo. Aê, um círculo decente aí, bem circular. Então, eu vou centralizar esse círculo aqui. Tá? Vou diminuir um pouquinho ele. E aí, centralizamos aqui. Nesse eixo horizontal, a gente vai ter o eixo dos cossenos do ângulo x. E aqui nós vamos ter o eixo dos senos do ângulo x. E o ângulo x é um ângulo que cresce segundo esse eixo aqui, ó, conhecido como o eixo de Euler. Se escreve Euler, mas se lê Euler, tá bom? E aqui, pessoas, a gente tem um valor x qualquer, né? Um ângulo x. E esse valor x define pra gente esse arco. E se você ligar esse ponto x até o centro, você vai definir também um ângulo central. E esse ângulo central, vou marcar aqui para vocês como sendo o valor x, tá bom? E aí, a partir daquele pontinho ali, você traça essa horizontal, essa vertical, desculpa, e você projeta ela aqui, ó. Aquela vertical que a gente desenhou, ela aparece aqui também. Então quer dizer que o tamanho dela vai ser a mesma coisa que o tamanho do seu seno, porque está no eixo dos senos. E aí você também tem essa parte horizontal, e o tamanho disso vai ser o tamanho do cosseno. E aí eu vou desenhar pra gente esse triângulo separado aqui, ó. Então temos esse triângulo retângulo, não ficou retângulo aqui. Então vamos desenhar de novo. Então temos isso aqui. Aí, temos um triângulo retângulo. E aí nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo de 90 graus, que está ali. A gente vai ter o ângulo x, que está aqui. E aqui a gente vai ter o valor do cosseno de x, que é o cateto adjacente. Aqui nós teremos o valor do seno de x, que é o cateto oposto. E esse círculo, ele é unitário. Isso quer dizer que qualquer distância aí que liga do centro até a borda dele, até a circunferência, vai ser 1. Ou seja, aqui a hipotenusa vale 1. E aí você tem que lembrar de Pitágoras. Você sabe que o seno, aliás, que um cateto, né, ao quadrado, então cateto 1 elevado ao quadrado, mais cateto 2 elevado ao quadrado, isso dá pra gente a nossa hipotenusa elevada ao quadrado. E aí, se você substituir os valores, você vai ter então que o seno elevado ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de x, mais o cosseno elevado ao quadrado vai virar cosseno ao quadrado de x, a hipotenusa 1 vai dar 1 ao quadrado, que é 1. E aí a gente chega de forma esplêndida na relação, vou escrever aqui, relação fundamental da trigonometria. Trigonometria. Essa relação nada mais é do que um Pitágoras, está aplicada no nosso triângulo que está aqui desenhado. Então é um Pitágoras aplicado no ciclo trigonométrico. E aí vira relação fundamental da trigonometria, mas é Pitágoras, tá bom? E aí o que a gente vai saber fazer agora é a partir do Pitágoras, tá? Vou pegar aqui nosso Pitágoras, maravilhoso Pitágoras, e temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dando 1. Pessoal, se você leva os dois lados ao quadrado, se você faz isso aqui elevado ao quadrado e isso aqui elevado ao quadrado, a sua igualdade continua sendo uma igualdade, não vai mudar nada. E aí você vai ter então que seno à quarta de x mais 2 vezes seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x mais cosseno à quarta de x. Isso aqui dá pra gente o valor 1. Portanto, se você isolar o seno à quarta de x e o cosseno à quarta de x desse lado aqui, ó, você vai ter que isso aqui vale 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x cosseno quadrado de x. E essa aqui é uma formulinha, uma identidade bem conhecida na trigonometria, tá? Então, sugiro que vocês saibam essa formulinha aí. Então, anote no seu caderninho de revisão, no seu resuminho, sei lá onde vocês anotam coisas, na parede do quarto, em post-it, sei lá. Escreva nos comentários aí como que você anota coisas, se você quiser também. Se não quiser, só acompanha o vídeo aí. Então temos essa identidade. Uma outra identidade, que é a identidade que a gente vai utilizar na questão,
A gente também parte da relação fundamental, ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso dando 1. Só que agora a gente vai levar tudo isso aqui ao cubo. E aí quando a gente leva uma coisa ao cubo, uma soma ao cubo, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. A mais b elevado ao cubo é igual a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b, mais 3 vezes a b quadrado, mais b elevado ao cubo. É um produto notável que, se você vir nessa direção, você fatora. Tá? Falando em fatoração, você tem nos nossos destaques aí uma partezinha de fatoração. Então, vai dar um checklist lá para vocês verem as fatorações que tem lá. E a gente está utilizando uma delas, que é essa daqui. É o desenvolvimento do cubo. Mas o mais interessante aqui, pessoas, é você usar esse desenvolvimento aqui. Ó. Você vai ter a ao cubo mais b ao cubo, que está lá do lado direito, né? Só que esses termos centrais, a gente vai dar uma fatorada neles. E aí vai ficar 3 vezes AB, que multiplica A mais B. Então é uma outra forma de você escrever o desenvolvimento do cubo. E aqui você soma de novo B ao cubo, né? Tá lá. Mas aqui você tem uma forma fatorada, tá? Você tem como fator comum o 3, o A e o B, em todos esses dois termos. E aí aqui você vai ter um A a mais, que é esse Azinho aqui. Aqui você vai ter um B a mais, que é esse Bzinho aqui. E aí, se você faz o valor do A sendo seno ao quadrado de um x e o b sendo cosseno ao quadrado de x, você consegue aplicar isso aqui em cima. Olha só, você vai ter então que seno ao cubo, né? Aliás, você vai fazer seno ao quadrado ao cubo. Você vai fazer isso aqui, ó, seno ao quadrado, que é o a, elevado ao cubo. Vai dar seno à sexta de x, mais 3 vezes a, que é o seno ao quadrado de x, vezes b, que é o cosseno ao quadrado de x, que multiplica mais b. Então aqui você vai ter a relação fundamental de novo, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Por isso que é importante você ver essa fatoração. Mais cosseno à sexta de x. Isso tudo vale 1. Portanto, olha só, você coloca aqui seno elevado à sexta de x mais cosseno elevado à sexta de x. Isso aqui tudo vai ser 1 menos esse fator central. Só que olha só, isso aqui tudo vale para a gente o resultado 1. E aí sobra só 3 seno ao quadrado cosseno ao quadrado. E se você passar para o outro lado, você vai ter 3 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. E esse resultado aqui, pessoas, é uma identidade bem conhecida, tá? Bem parecida com a identidade acima, só que a gente vai deixar evidenciado aqui embaixo. Então eu vou colocar um circuladinho aqui, ó, e vou colorir isso de, sei lá, vamos ver uma cor que fica legal isso. Preto rima com amarelo. Então eu vou colocar aqui, amarelinho. E aí olha só o que está acontecendo. Você vai ter essa expressão que vai ser útil para a gente resolver a questão. Tá bom? Então já dá um print aí na tela, se você quiser. Se você não quiser, acompanhe o vídeo. E essa parte introdutória, né, a parte para a gente poder começar a resolver a questão. E eu vou copiar a questão e colar ela aqui, tá? Para a gente ter mais espaço. Vou apagar esse triângulo que veio junto. E aí está aqui a questão. Vou dar um zoom aqui. E aí olha só o que a gente vai fazer. Diretamente a gente vai utilizar aquela relação. Então, vou escrever aqui, ó, 1 menos 3 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. Isso aqui vai dar 7/12, tá? Aqui agora é só parte de continha mesmo, né? Você pega esse termo aqui, passa para a sua direita com sinal trocado, então vai virar mais. Aqui você passa para a esquerda com sinal trocado, vai virar menos. E aí o que você vai obter vai ser 1 menos 7/12 é igual a 3 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. Portanto, você vai ter então ali, ó, aquele 1 você escreve como sendo 12 sobre 12, porque o número 1 é o resultado de um número dividido por ele mesmo, tá? E aqui você tira 7 sobre 12. Isso tudo vai dar pra gente o valor 3 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. E aí então você vai ter que 12 menos 7 dá 5 sobre 12. Se você tem dificuldade em fração, né, coisas desse tipo aqui, tem uma parte nos destaques do nosso IGTV que é um curso completo de fração. Então, não de fração de física, tá? Mas fração, um curso de fração. E aí você vai estudar de forma eficiente aí no nosso Instagram. E aí aqui você vai ter 3 vezes seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. Se você passar o 3 dividindo, você vai ter ali 5 sobre 36. Isso vai dar pra gente aqui o valor seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. E isso é a mesma coisa que o valor de seno de x vezes cosseno de x elevado ao quadrado. Detalhezinho aqui, ó, não vai esquecer. Quando você tem um produto e esse produto está elevado a uma certa potência, esse expoente ele vai distribuir pelos fatores desse produto. E aí você vai ter o seno ao quadrado, que é esse, e o cosseno ao quadrado, que é esse daqui. Tá bom?
Mas o importante aqui é que você tem, então, né, que seno ao quadrado de... Opa, fiz o processo de x agora, né? Então vai ficar seno de x cosseno de x ao quadrado dá 5 sobre 36. E aí você vai tirar a raiz, né? Você vai aplicar uma raiz dos dois lados para cancelar esse quadrado. E quando você faz isso, você vai ter então que seno de x vezes cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 5 sobre 36. Se você tem dúvida quando tira a raiz, quando aparece o sinal de mais ou menos ou quando não aparece, eu sugiro você também no nosso destaque, porque lá tem tudo, né? Nosso destaque é... a matemática inteira está lá. Só que não. Ainda não, mas logo estará. Ou já está, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, né? Mas aqui você vai ter então que seno de x vezes cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 5 sobre a raiz de 36, que é 6. A gente separou a raiz do numerador com a raiz do denominador. E aí, pessoas, a gente tem essa expressão. E essa expressão ela é muito boa para quando você tem... Aliás, quando você consegue lembrar disso aqui, ó. Seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. A gente tem o produto seno de x cosseno de x, né, que está aqui. Falta para a gente o 2, para a gente conseguir simplificar um pouquinho. Então, se falta o 2, você coloca o 2. Então, vai ficar 2 vezes seno de x cosseno de x. E aí, o que você faz de um lado, você vai ter que fazer do outro. Vai ser 2 vezes mais ou menos raiz de 5 sobre 6. E aí você consegue simplificar esse 2 com esse 6 e vai dar 3 ali embaixo. Então você vai ter então, por aqui, né, que seno de 2x vai resultar em mais ou menos raiz de 5 sobre 3. E aí a gente tem uma equação, né, um novo desafio para a gente é resolver essa equação, onde o seno de um certo número, de um ângulo que a gente quer achar, resulta em raiz de 5 sobre 3 positivo e negativo. E aí você olha para esse valor aqui e você não lembra de nenhum ângulo conhecido cujo seno dá isso. Então, quando isso acontece, você vai ter que fazer a forma mais geral possível. Então, é o pior caso de equações que pode aparecer. Tá? É quando você tem um ângulo que você não sabe quanto que ele é. Então, você vai fazer o seguinte aqui, ó, desenha de novo o seu ciclo trigonométrico. O bizu de qualquer questão de trigonometria é você desenhar esse ciclo bem desenhadinho, tá? Então, desenha ali sem pressa, desenha um círculo perfeito. Tá aqui o nosso círculo. E você centraliza esse círculo bem na origem do nosso sistema cartesiano. Aqui, relembrando, nós temos o valor do cosseno do x. Aqui nós teremos o seno de um certo ângulo x. Lembrando, pessoal, esse x aqui é um ângulo qualquer, tá? É um ângulo que cresce segundo esse eixo. Então tá aqui, esse eixo é o eixo do ângulo x. Para não mudar, para não confundir, eu até sugiro a gente colocar outra letrinha. Então eu vou colocar aqui seno de θ, aqui vai ser o cosseno de θ, e aqui vai ser o nosso ângulo θ, tá? O ângulo θ é uma letra grega, não se assuste com ela se você nunca viu, mas tá aí. E aí a gente marca aqui nesse eixo dos senos os valores que a gente quer, que vai ser esse pontinho aqui, que é o raiz de 5 sobre 3, e o mesmo pontinho lá embaixo, que vai ser o menos raiz de 5 sobre 3. Opa! Aí, sobre 3. E aí você, a partir desse ponto aqui, você marca o ângulo que gera que tem esse valor de seno na nossa circunferência. Vai dar esse pontinho aqui em cima, esse pontinho aqui. E aí, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer o processo contrário aqui, né? Eu vou descer isso aqui para baixo. Olha só a malandragem aqui atuando. Eu vou descer aqui. Opa. Aqui. Desço aqui também. E aí a gente consegue determinar aonde está aquele pontinho ali, ó. Tá? Eu posso até marcar em cima dele aqui. Vai ficar meio torto, mas dá certo. Então tá aqui. E aí a gente tem 4 pontos no nosso círculo que gera esse valor de seno, ou esses valores de seno, né? A gente tem um ângulo do primeiro e do segundo quadrante, que dá seno positivo, então a gente usa o sinal de mais nesse caso. E a gente tem 2 ângulos do terceiro e do quarto quadrante, que geram pra gente o valor negativo no seno, que é o menos raiz de 5 sobre 3, que é quando a gente usa o sinal de menos. E aí a gente não sabe quanto que dá esse ângulo, tá? É um ângulo qualquer aí, mas a gente pode supor o conhecido. Não sei se existe a palavra supô, mas vou supor esse valor conhecido. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é aproveitar dessa simetria. Então vou marcar essas duas retinhas aqui. Opa, fechou um triângulo sem querer ali. E vou marcar essas outras duas retinhas aqui, ó. E esse ângulo, eu vou supor que o primeiro quadrante dele vai ser o alfa, tá? Então aqui eu marco
Deixa eu ver que cor que eu marco. Vou marcar roxo aqui. Alfa. Esse ângulo é alfa. E aí você, para determinar o alfa, você escreve aqui. O alfa, ele é um ângulo cujo seno dele, então você usa a função inversa, que é o arco seno, vale raiz de 5 sobre 3. E esse é o ângulo alfa, tá? Então, a partir desse momento, o ângulo alfa, ele é conhecido, ele é determinado. E esse ângulo aqui vai ser alfa também, referente a esse arco de tamanho alfa. E aí, pela simetria, aqui vai ser alfa, aqui vai ser alfa e aqui vai ser alfa também, tá bom? E olha só que interessante. Esse ângulo aqui, ó, que está marcado aqui, é o ângulo π, é o 180 graus. E aí, se você volta um ângulo alfa para cá, você vai ter aqui o ângulo π menos alfa. E do mesmo modo, se você desce um valor alfa para baixo, você vai ter o ângulo π mais alfa. E aí, lá no finalzinho, né, o último que falta, você está aqui no ângulo 2π, que é côngruo a zero, e aí você voltou a alfa. Quando eu digo voltar, é que você vai no sentido horário, no sentido contrário ao eixo de Euler. E aqui você vai ter, então, o valor 2π menos alfa. E aí, todas as possibilidades para esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo 2x, estão marcadas ali no gráfico. Ou vai ser alfa, vai ser π menos alfa, vai ser π mais alfa, vai ser 2π menos alfa. Então, a gente vai escrever isso aqui embaixo. O nosso ângulo 2x, ou ele vai ser o ângulo alfa. O nosso ângulo 2x, ou ele vai ser π menos alfa. O nosso ângulo 2x, ou ele vai ser π mais alfa. E o nosso ângulo 2x, ele pode ser também 2π menos alfa. E aí você vai ter que somar 2κ em todo mundo, porque quando eu somo 2κ é porque você pode andar π, que é uma volta a mais, né? Então você pode dar uma volta, você pode dar 2 voltas, 3 voltas, e você sempre para no mesmo lugar, no mesmo ângulo côngruo. Então aqui você soma 2κ, aqui você vai somar 2κ, todo mundo, né? Aqui você vai somar 2κ, opa, não vou escrever 2πk, porque senão fica feio. 2κ, e aqui 2κ. E aí esse valor de k é um ângulo, é um número inteiro, tá? Porque você vai ter múltiplos de 2π. E aí, pessoinhas, a gente está interessado no ângulo x e não no ângulo de 2x. Então aqui o processo mais básico que a gente vai ter que fazer é dividir todo mundo por 2. Então o nosso valor de x vai ser o alfa sobre 2 mais κ. Então você divide o κ por 2 também. Ou você vai ter o nosso x como sendo π sobre 2 menos alfa sobre 2 mais κ. Aqui, pela terceira equação, você vai ter que o nosso x vai ser π sobre 2 mais alfa sobre 2 mais κ. E aqui, pela última equação, a gente vai ter que o ângulo x, que é o que a gente quer achar, né, vai ser π, que é o 2π dividido por 2, menos alfa sobre 2 mais κ. E agora a gente vai redesenhar nosso círculo trigonométrico e marcando o valor alfa sobre 2 e não mais o valor alfa. Agora a gente vai pegar todas as soluções dessa equação, tá bom? Então vamos desenhar aqui o eixo x, que é o eixo dos cossenos. Aqui a gente desenha o eixo vertical, que é o eixo dos senos. Tá? Eu vou tentar copiar esse círculo aqui, porque esse círculo ficou bonito. Então eu vou copiar esse círculo aqui, vou colar aqui embaixo. Olha só. E aqui nós centralizamos ele bem centralizado. E aí olha só o que vai acontecer. Ó. A gente tem que colocar essas soluções aqui, 1, 2, 3, 4, ali naquele gráfico, tá bom? Então, para isso, eu vou já marcar aqui que aqui vai ser o cosseno do nosso valor aí, o cosseno de θ. Aqui eu vou marcar que vai ser o seno do ângulo θ. E a gente vai marcar inicialmente o ângulo alfa sobre 2, que é esse arco aqui, ó, alfa sobre 2. Então, eu vou marcar aqui, vou ligá-lo, esse ponto aí, até o centro, tá? Então, a gente tem isso aqui. E aí, quando a gente tem isso, o seu ângulo alfa sobre 2 vem parar aqui, ó, alfa sobre 2. Então, perceba o seguinte, ó, se você trocar o k por zero nessa sua primeira equação, o seu ângulo x vai ser alfa sobre 2. Se você trocar o k por 1, que é o próximo inteiro, o seu ângulo x vai ser π mais alfa sobre 2. Ou seja, você vai deslocar meia volta no sentido de Euler. E aí você vai obter essa outra solução aqui, ó, esse outro ângulo, que vai ser o ângulo π mais alfa sobre 2. E aí repara que aqui, ó, por ser oposto ao vértice, né, vai ser alfa sobre 2 também. Então você já gerou duas soluções a partir dessa sua primeira equação, tá? A partir dessa equação aqui. Se você trocar o k por 2, você vai voltar para esse ponto aqui. Depois você troca por 3, vai voltar para cá, 4 volta para cá, 5 volta para cá. E aí você vai gerar soluções repetidas. Então, basicamente aí, como você tem uma
periodicidade, né, de π, você está repetindo aqui, você está indo de π em π, você vai ter duas soluções, tá bom? Então essa sua primeira equação gerou para vocês, aliás, gerou para a gente, né, duas soluções, que é essa solução α sobre 2 e π mais α sobre 2. Agora a gente vai analisar essa nossa segunda equação. E nessa segunda equação, se você trocar o k por zero, a sua solução vai ser π sobre 2 menos α sobre 2. O que isso quer dizer? Você vai, a partir do ângulo π sobre 2, voltar α sobre 2 para cá. E aí você vai ter isso daqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser π sobre 2 menos α sobre 2. Então vamos pegar nossa regueta, jogar ela para cá, ó. E aí eu vou ligar do nosso pontinho ali até o centro. E esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo α sobre 2, tá? Porque você voltou a partir de 90 um valor α sobre 2. E se você pegar o k igual a 2, a 1 aqui, né? K igual a 1, vou descancelar a régua. Você vai ter aqui π sobre 2 menos α sobre 2 mais π. Ou seja, você vai dar meia volta a mais. E você dando meia volta a mais, você vai parar nesse ângulo aqui do terceiro quadrante, tá? Então, a nossa segunda equação vai gerar esses valores aqui, ó, que é π sobre 2 mais α sobre 2 mais π. Se você juntar esses π's aqui, você vai ter 3π sobre 2. Aliás, é menos, né? Menos α sobre 2. Foi mal. Então, você vai ter aqui menos α sobre 2. E aqui você vai ter 3π sobre 2 menos α sobre 2. Que é a mesma coisa que você partir da solução 3π sobre 2 aqui e voltar um ângulo α sobre 2. Que é esse ângulo aqui, ó, α sobre 2. Então, a gente tem essas soluções aí com a primeira e a segunda equação, tá bom? Então, aqui vou colocar o ângulo 3π sobre 2 menos α sobre 2. E aí a gente faz o processo para a terceira equação. E nessa terceira equação, se você trocar o k por zero, você vai ter aqui π sobre 2 mais α sobre 2. Então, quer dizer que a partir do 90, você vai andar um ângulo α sobre 2. Você vai parar aqui, ó. Então vai ser... Eu vou apagar essas partes em azuis aqui, porque vocês já entenderam a ideia, tá? Se você não viu ainda, eu recomendo que vocês voltem aí o vídeo e dê um print. Aqui vai ser π sobre 2 mais α sobre 2. E aí, se você ligar desse ângulo até o centro, você vai ter isso daqui, ó. Então, vou ligar daqui para cá, tá? E aí, mesma ideia. Se você troca o k por 1, você vai somar π nessa solução. E somar π quer dizer que você vai dar uma meia volta a mais. E aí você vai parar na outra solução ali embaixo, que vai ser 3π sobre 2 mais α sobre 2. E então, foi-se a nossa terceira equaçãozinha, nossa terceira possível solução. E agora a gente vai para essa última aqui, que a gente tem o valor π menos α sobre 2. Então, a partir do ângulo π, que está aqui, a gente vai voltar um valor α sobre 2. Então, vamos parar aqui, que vai ser π menos α sobre 2. E aí eu vou conectar isso com a régua. E aí você vai ter exatamente essa solução aqui, ó. Deixa eu alinhar bem aqui. Perfeito. Não está perfeito. Agora está perfeito. E eu ligo dali até o centro. E se você utilizar o k como sendo 1, né, k igual a 0, você vai ter a solução π menos α sobre 2. Se você trocar o k por 1, você vai ter a solução 2π menos α sobre 2. Então, a partir do nosso ângulo de 2π, que está ali na nossa direita, a gente vai voltar um ângulo α sobre 2. E aí é só você continuar essa retinha aqui, ó. E você chega na nossa última solução, que vai ser 2π menos α sobre 2. E aí a gente chega em todas as soluções, tá? Eu vou grifar essas soluções vermelhas aqui, em vermelho, porque são 8 soluções na primeira volta, tá? Então temos essas possibilidades aqui. O que a gente vai ter que fazer é tentar algum jeito de condensar essas 8 soluções. E aqui, o que eu sugiro vocês verem aí, é que as soluções estão defasadas, ou parte delas estão defasadas, em 90 graus. Olha só, eu vou dar um super zoom aqui, para vocês verem, tá? Então, você vai ter aqui um ângulo de 90 graus aqui, você vai ter um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, e um ângulo de 90 graus aqui. E esses ângulos de 90 graus aí, eles estão separando essas soluções aqui, ó. Essa, né? Essa daqui. Aliás, essa mesmo? Não, não é essa. Então, ó, a gente tem essa solução aqui, né? Essa solução aqui, que vai ser essa daqui que eu estou circulando. Vai ser em relação a essa solução aqui,
que é essa daqui que eu estou circulando, em roxo, e essa última solução aqui, que eu estou circulando também em roxo. Então essas soluções, vou dar um zoom out aqui para vocês verem, elas estão defasadas em 90 graus. E assim como a outra solução, as outras soluções, aqui não está defasado, né? Deixa eu apagar esse aqui. Que eu vou marcar vamos ver uma outra cor aqui, em azul claro. Então essas soluções aqui em azul claro, elas também estão defasadas em um ângulo de 90 graus, uma da outra. E aí isso facilita para a gente condensar todas elas de uma forma só. Então olha só, você sabe que a sua solução, uma solução em azul que está aqui, vai ser do tipo alfa sobre 2 mais um k, que vai ser um múltiplo de π sobre 2. E aí quando eu escrevo desse jeito aqui, você pega todas essas soluções em azuis, tá? Tanto da primeira volta quanto de todas as outras possíveis voltas. E se você junta essas 4 soluções em roxo, que estão aqui, você vai ter soluções do tipo π sobre 2 menos alfa sobre 2 mais k π sobre 2. E aí se você juntar os π sobre 2 ali, você vai ter então π sobre 2 evidência, sobrou k mais 1, menos alfa sobre 2. Então essa solução aqui geral, né, onde nos dois casos o k é um número inteiro, você vai pegar todas as soluções da primeira volta, que estão defasadas de um ângulo de 90 graus ali em roxo, e de todas as outras possíveis voltas. Então a gente chegou na solução. A gente vai escrever aqui agora, então, né, que o nosso ângulo x pertence a S, e o conjunto S, que é o conjunto de solução, vai ser o conjunto formado por alfa sobre 2, então vou escrever aqui alfa sobre 2 mais k π sobre 2, onde alfa é arco seno daquele valor lá que a gente chegou, que é raiz de 5 sobre 3, e k vou colocar aqui a conjunção E, né, que é aquele chapéuzinho, e k pertence aos inteiros. Então, isso aqui é o conjunto que está listado em azul claro, então vou escrever aqui para vocês em azul claro, e aí você coloca essa solução união com a sua outra solução, que vai ser π sobre 2, que multiplica k mais 1, menos alfa sobre 2, e aí você copia essas mesmas condições aqui, ó. O alfa é o mesmo e o k é o mesmo. Então, vou copiar isso aqui, tá? E aí você coloca aqui. E, assim, tá de um jeito não tão condensado assim, mas não tá faltando soluções. Se vocês forem procurar soluções na internet, tem muitos lugares aí que faltam soluções, não são listadas todas as soluções. Aqui a gente colocou todas as soluções mesmo, tá? Era assim que eu responderia, que eu poderia responder numa prova, tá formalmente correto, mas não sei se está do melhor jeito possível. E, enfim, talvez esteja, talvez não esteja, não importa muito. O que importa é todo o processo que vocês viram até aí para resolver essa questão. Eu espero muito que vocês tenham entendido e aprendido, né? Você prendeu essa tela, não, você aprendeu essa tela. E aí, é essa a questão, tá, pessoas? Escreva nos comentários aí o que você achou. Deu meia hora de vídeo, tô vendo aqui agora. Mas foi bem explicadinho, espero que vocês tenham entendido os processos todos. E aguardo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então, tchau e uma boa semana, um bom dia para vocês e até a próxima.